Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Edinaldo, querido, quanto tempo? Boa noite, Cláudia. Isis. Tudo bem? Boa noite, gente. Que bom revê-los! Que alegria! Tudo bem, né? Tudo pronto. Que bom. Me esperando. Desculpa, porque meu computador deu pane e eu tive que improvisar aqui no celular. Botei Sim, para reiniciar. Daqui a pouco, se tiver bom, eu mudo de sistema. ok. As pessoas, elas não prezam muito pela pontualidade, né? Mas eu prezo. E aí a gente chega, né, Edinaldo, sempre pontualmente. Eu sei que você é assim, eu sei Isso. que meus alunos policiais são assim e gosto bastante da pontualidade. Que bom que vocês estão aqui comigo. Bem, sem muita delonga, gente, eu vou me apresentar. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Isis. Eu vou me apresentar para aquelas que não me conhecem, até porque muitas pessoas vão assistir depois dessa aula, né? A maioria das pessoas que estão adquirindo os cursos de resolução de questões tem outros compromissos nesse horário. Então estão aproveitando para assistir depois. Por isso que a gente está gravando. E por isso que a gente teve tanta postergação do início desse curso, né? Porque eu e Kelly tivemos uma dificuldade maior para gravarmos, né? Para aprendermos a gravar. Mas graças a Deus tudo foi superado e hoje, também graças a Deus, nós estamos dando início a esse projeto lindo, especial e importante para aqueles, sobretudo para aqueles que já têm uma caminhada aí, já tem um tempo estudando, se preparando para concurso público. Esse é um momento importante para vocês. Eu costumo dizer que não existe estudar para concurso público sem resolver questões. Não existe. É muito, muito importante a gente se deparar com esse momento. Embora, na maioria das vezes, as pessoas o evitem. Por receio, por medo de repente entenderem que passaram tanto tempo estudando teoria e não ficou nada na cabeça. É assim que geralmente as pessoas falam. Então, é muito importante, gente, a gente resolver questões, tá? E aí, naturalmente, para aqueles, eu tô no início do estudo, para você também é bom. Porque como é que eu organizo as minhas aulas? Eu trago sempre um resumão sobre o assunto que a gente vai tratar. Eu procuro explicar, né, nas questões a abordagem, onde se situa aquela abordagem. Quando é necessário retificar, eu retifico. Então vai ser importante para você também, para começar a construir o seu conhecimento. Então sejam muito bem-vindos. Eu e Kelly, vocês podem ter certeza, estamos aí produzindo um material que vai ser importante para você e temos certeza que vai contribuir bastante para o sucesso. Aqueles que chegaram posteriormente, boa noite. Lu, meu amor, boa noite, pessoal. Eu me chamo Juliana Andrade. Boa noite, meu amor. Eu me chamo Juliana Andrade, para quem não me conhece. Boa noite, Ramani. Você está em todas comigo, eu fico tão feliz. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Juliana Andrade, eu sou professora de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Legislação Extravagante. Que bom, Ramani, eu fico muito feliz. Sou professora de vários cursos preparatórios para concurso. Boa noite, Fernando. E sou também, por vezes, concurseira. Já fui aprovada, classificada em 12 concursos públicos. Tenho uma vivência bastante significativa em cursos para carreiras policiais. Já tenho ex-alunos PFs, PRFs, policiais civis, policiais militares, tanto oficiais quanto soldados. E também, né, aqueles subtenentes que foram aprovados no CFOA. Então, posso falar com segurança que tenho experiência para conduzi-los ao sonho de vocês. E é esse o nosso objetivo. Como vocês sabem, nesse curso eu escolhi Direitos Humanos para a gente conversar. Tenho aí 2 outros cursos que já estão em andamento também,
sobre legislação extravagante e direito constitucional, mas esse se destina a nós discutirmos os assuntos cobrados em direitos humanos e em noções de igualdade racial e gênero para carreiras policiais. Aí você pode me perguntar, isso significa que você sempre trará questões de carreiras policiais? Sempre. Todas as questões que abordaremos aqui nessa sala de aula virtual serão trazidas de concursos de carreiras policiais. Não, eu não trago só uma banca, porque naturalmente cada um tem um objetivo e esse objetivo deve ser respeitado. Então não trago apenas uma banca, eu trago algumas bancas, mas todas de questões para carreiras policiais, tá? Hoje eu escolhi a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana dos Direitos Humanos, também chamada de Pacto São José da Costa Rica. Aí você pode me perguntar, por que você escolheu esses dois temas para a nossa primeira aula? Eu escolhi esses dois temas, pessoal, pela importância desses dois tratados internacionais para a disciplina Direitos Humanos, para o estudo dos direitos humanos, tá? E aí eu vou fazer uma abordagem aqui antes de nós entrarmos nas questões. Eu vou fazer uma abordagem teórica a respeito desses dois tratados internacionais. Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, gente, ela entrou em vigor internacional em 10 de dezembro de 1948, logo após o final da Segunda Guerra Mundial e após o insucesso da Liga das Nações, que foi fundada após a Primeira Guerra Mundial, né, para tentar não termos novamente uma situação de guerra. E aí veio a Segunda Guerra, né? Logo após esse insucesso, finda a Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada por meio da Carta da ONU em 1945. A guerra terminou em meados de junho, entre junho e julho de 45, e a Carta da ONU ela foi aprovada em setembro de 45. Naturalmente, a Carta da ONU trazia o propósito implícito de junção, de ordenamento de nações, integração de nações, para que não houvesse mais aquela situação com a qual nos deparamos no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Nós estávamos diante de um contexto de estarrecimento por conta das atrocidades cometidas na Segunda Guerra, né? Os atos de genocídio, a ideia de superioridade de uma raça sobre outra que nos levou àquela situação bélica. E, naturalmente, o nascimento da Organização das Nações Unidas era voltado para evitar, né, para a integração das nações, a fim de evitar esse tipo de conflito novamente. E aí, com o advento da Carta da ONU e com a criação da Organização das Nações Unidas, fez-se necessário, gente, estabelecer uma declaração que trouxesse tudo que seria defendido a partir de então. E aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nasceu em 10 de dezembro de 48, 3 anos depois da criação da ONU, ela nasceu com esse intuito. Com o intuito de trazer o respeito à efetivação aos direitos e liberdades fundamentais e a busca pela paz mundial, né? Pela solução pacífica dos conflitos, pelo fim da ideia de superioridade de uma raça sobre outra. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traçou, né, a necessidade de respeito e de efetividade a esses direitos e liberdades fundamentais. E aí trouxe uma série de direitos elencados. E a gente vai se deparar com alguns deles. Porém, embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos tenha trazido esses direitos e liberdades fundamentais defendidos por ela, elencados no seu bojo, ela não tinha, gente. Juliana, Sim. seu som ele tá cortando, a tela tá congelando. É só para Cláudia, gente? Ou é para todo mundo? É só para Cláudia, gente, que tá travando, ou é para todo mundo? Alguém me...
Congelando também. E agora, tá normal para vocês? Isis também. Fernando. Tá. Ó, se der para vocês entenderem o que eu estou falando, não há nenhum problema em nós levarmos adiante a nossa aula, tá? O que não dá é para vocês não ouvirem o que eu estou falando. Vocês conseguiram ouvir o que eu estava falando até então ou cortou tanto que comprometeu o entendimento? Não tá dando para ouvir, para mim tá dando para ouvir. Deu, Ramani? Isis, o áudio tá ótimo. Você, Cláudia? Me digam aí. Porque assim, ó, a gente trabalha com o áudio tá ok, Thaisa. É isso, porque minha imagem pouco importa. O que eu quero, claro que é bom a gente ficar olhando a pessoa se movimentar, né? Melhor do que ficar olhando congelada. Mas o que eu quero é que vocês escutem o que eu tô falando, porque o que eu tô falando é cobrado em prova. E eu não quero que vocês deixem de ouvir o que está sendo dito. Então vamos fazer um acordo. A gente lida com tecnologias, eu não tenho controle sobre isso. Estou aqui com 1000 repetidores em minha casa para não ter problema. Dou aula todos os dias, geralmente não tenho problemas. Mas se houver dificuldade na escuta, por favor, me parem, não me deixem ir muito longe não. Combinado? Então, como eu ia falando, pessoal, a declaração ela veio nesse sentido, tentando tornar efetivo e trazer o respeito aos direitos e liberdades fundamentais estabelecidos. E aí você pode perguntar, Pró, e onde é que a Convenção Americana dos Direitos Humanos entra? Ela entra no mesmo contexto histórico, só que no âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Com o nascimento da OEA, né, após o final da Segunda Guerra Mundial, com o nascimento da OEA por meio da Carta da OEA, fez-se necessária a aprovação de uma declaração, de uma convenção que trouxesse direitos civis e políticos defendidos, né? Que fossem efetivados e que fossem respeitados. Então, o que você precisa entender, gente, é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nasceu no sistema da ONU, no sistema onusiano, no sistema universal ou global dos direitos humanos. Já a Convenção, né, Americana dos Direitos Humanos, ou Pacto São José da Costa Rica, nasceu na OEA, no âmbito do sistema regional interamericano. Então, são dois sistemas que compõem hoje, né, aqui para o Brasil, sobretudo, os grandes sistemas de tratados internacionais. O Brasil, ele é país signatário de alguns tratados no âmbito da ONU, no âmbito do sistema global, universal ou onusiano, mas o Brasil também é país signatário de diversos tratados no âmbito da OEA, no sistema interamericano, tá? Então é importante você saber fazer essa distinção, por quê? Porque no mesmo contexto de pós-guerra, foram criadas duas organizações internacionais diversas. E o Brasil, ele é país signatário de diversos tratados relacionados tanto ao sistema da ONU quanto ao sistema da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Pronto, foi por isso que eu escolhi esses dois diplomas para que nós tratássemos hoje, esses dois diplomas internacionais. Porque eles são os grandes precursores dos direitos humanos no mundo. E não à toa, o Pacto São José da Costa Rica, gente, ele trouxe algumas alterações de condutas internas, né? Inclusive, a questão da prisão civil do depositário infiel mudou após o Brasil se tornar país signatário desse pacto. Então, ele trouxe mudanças significativas e uma nova visão no âmbito do nosso ordenamento jurídico interno. Vamos iniciar a correção do nosso simulado. Vou abrir aqui a tela para vocês, para que a gente, dentro desse contexto, comece a conversar sobre ele. Vamos lá. Todo mundo está vendo aí a tela, gente? Alguém não está vendo a minha telinha? Para mim tá selva. Pronto, perfeito. Tudo massa.
Então, ó lá, ó, gente. Obrigada, Edinaldo, querido. Ó, os assuntos contemplados. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção Americana de Direitos Humanos, e aí eu quero que você já coloque a observação que essa convenção também é chamada Pacto São José da Costa Rica na prova. Pode aparecer tanto como Convenção Americana de Direitos Humanos, quanto como Pacto São José da Costa Rica, tá? Então vamos lá para a primeira questão. Primeira questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece, por meio dos seus 30 artigos, a dignidade como inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis. É um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, sendo que um desses artigos prescreve que, já na questão, gente, enfim, na redação da questão, já se afirma algo que é muito importante para a sua prova, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos propõe, por meio dos seus 30 artigos, gente, nortear a aplicação dos direitos para atingir a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, gente, é o grande fundamento dos direitos humanos. Tudo que é confeccionado internacionalmente, que diga respeito a pessoas, se refere ao atingimento, à busca da dignidade da pessoa enquanto ser humano, independentemente de nacionalidade, de origem, de cor, de idade, de sexo, de raça. Tá? Então a declaração ela traz esse ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. E aí ele quer saber, um desses artigos prescreve que, letra A, os homens têm direitos quase plenos e as mulheres têm direitos parciais à vida? O que você acha? Você acha que uma declaração, gente... Exatamente. Você acha que uma declaração que vem propor igualdade entre as pessoas, né? O fim do preconceito, o fim da discriminação, inclusive entre raças, vai dizer que os homens têm direitos quase plenos e mulheres têm direitos parciais? Claro que não, ó. No artigo 3º, ela diz assim: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então ela traz, gente, que homens e mulheres, todo ser humano tem igualdade de direitos em relação à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Na letra B tem o seguinte: ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Essa é a verdadeira. A declaração, gente, ela considera, lá no artigo 9º, que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. A partir da declaração, não se permitiu mais o exílio, né? O envio de alguém para fora do país por conta de punição. De forma arbitrária, ninguém pode ser preso, nem detido, nem exilado. Artigo 9º da declaração. Letra C. Todo homem suspeito de um ato delituoso é considerado culpado? O que você acha, gente? Claro que não, né? Pelo contrário, todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, no artigo 11 da declaração, gente, é consagrado o princípio da presunção de inocência. Desde 48, tá vendo? Já vem consagrado esse princípio e com ele a ideia de que nenhum ser humano acusado de um ato delituoso ele vai ser considerado culpado até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. E ele vai além, ele diz em julgamento público, ou seja, num processo penal público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa, ao direito à ampla defesa. Então aí está consagrado o princípio da presunção da inocência, o direito de um julgamento público, do processo penal público, quem estiver anotando, e o princípio da ampla defesa.
tá? Não se preocupem em anotar nos pormenores, porque vocês vão ter acesso a esse material. Assim que a gente acabar a aula, eu envio esse material para vocês, tá? Só se vocês quiserem tomar nota de alguma coisa que eu fale a mais, aí pode tomar. Mas esse material vai para vocês. Letra D. A tortura somente é permitida se outro castigo cruel não atingir seu objetivo. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou dizer a vocês aqui, que vocês não devem nunca esquecer. A vedação à tortura é um direito absoluto. Nenhuma questão de direitos humanos que traga para você, eu digo nenhuma, em relação a nenhum tratado internacional em vigor. Nenhuma questão que disser a você assim, ó, a tortura é permitida nesses casos, ou nessa situação a tortura pode ser vislumbrada como algo a ser cometido. Nenhuma questão vai ser verdadeira. Eu digo, nenhuma questão que justifique a tortura ou que relativize a proibição da tortura é verdadeira. Nenhuma. E isso está lá no artigo 5º da declaração, que diz assim, ó, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. A vedação ou proibição à tortura, gente, é direito absoluto. Ele não pode ser relativizado frente a nenhuma situação fática. Alguma dúvida nessa, gente? Sempre no final da questão eu vou perguntar alguma dúvida. Quem tiver dúvida, por favor, diga pra mim, não deixe passar não, tá? Vamos em frente. Questão 2. Leia as afirmativas a seguir. 1. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 2. A prática de ato de alienação parental prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor. Marque a alternativa correta. Gente, segundo aí a declaração, e aí ele nem falou em relação à declaração, né? A gente está falando, mas aí a gente traz para a realidade, porque acima da questão tinha lá, de acordo com a declaração, com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí a gente vai traduzir. Primeira assertiva aí. Todo ser humano, sem qualquer distinção, ou seja, sem qualquer discriminação, sem qualquer preconceito, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Exatamente, gente, o que diz o artigo 23, 1 e 2 da declaração. Diz assim, ó, todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Tá vendo? Então, já lá na declaração, se consagra essa igualdade no âmbito do trabalho. Toda pessoa tem direito ao trabalho, tem direito de escolher o seu emprego, tem direito de ter condições justas de trabalho e favoráveis, tem direito de proteção contra o desemprego, que depois deu embasamento, né, para a criação do seguro-desemprego no âmbito dos ordenamentos jurídicos. E diz que todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Hoje em dia, gente, isso é tão aplicável no nosso ordenamento jurídico, que uma pessoa que exerça a mesma função, o mesmo trabalho e tem a mesma qualificação técnica de outra pessoa, ela pode entrar com o processo, se ela ganhar menos ou mais, menos que a outra pessoa, né? Ela pode entrar com o processo e pedir equiparação salarial. Então, desde a declaração já era consagrado esse direito à equiparação salarial, tá? A assertiva 2, ela não se refere a algo que a declaração tenha falado naquela época, tá? Ela diz assim: a prática de ato de alienação parental prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor. Aqui, no caso, ela está correta nos termos do artigo 3º da Lei número 12.318 de 2010, que fala sobre alienação parental e que é hoje, de forma ferrenha, combatida pelos tratados internacionais. Por isso que o examinador adicionou
provavelmente no concurso que cair essa lei também. Não precisa você se preocupar, mas eu vou ler para você ter ciência disso. Diz assim o artigo 3º: a prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. Então, os 2 itens são verdadeiros. E aí, para aqueles que vão prestar concurso que não caia essa lei de alienação parental, né? Não se preocupe com ele. O importante de você saber é que o ato de alienação parental, gente, é aquele que pressupõe o desmerecimento, o desfazimento da imagem de um genitor pelo outro ou pela família do outro, tá? Essa prática de alienação parental fere o direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável. E aí pode ser trazida essa alienação parental ao se falar sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é cobrado na prova de vocês, tá? E aí se for trazido esse termo, você já sabe a que se refere e o que é que fere esse tipo de prática. Portanto, as 2 afirmativas são verdadeiras, letra A. Terceira questão. Ainda que a dignidade seja a expressão da autonomia da pessoa humana e um direito individual relativo à proteção do homem, pode o cidadão, em situações excepcionais, dispor de sua dignidade se o fizer em benefício próprio. Você acha, gente, que você pode dispor de sua dignidade e isso ser em benefício próprio? Se eu disse a você que o grande fundamento da criação, né, das normas internacionais, dos direitos humanos, da implantação desses direitos humanos no nosso ordenamento jurídico, busca a dignidade da pessoa humana. Como é que se permite que o cidadão, em algumas situações, disponha dessa dignidade em benefício próprio, né? Então, naturalmente, face à característica da irrenunciabilidade dos direitos humanos, esses direitos não podem ser objeto de renúncia por seus titulares. Assim, ainda que a dignidade seja a expressão da autonomia da pessoa humana e um direito individual relativo à proteção do homem, não pode o cidadão, ainda que em situações excepcionais, dispor de sua dignidade se o fizer em benefício próprio. E aí a gente parte da ideia da defesa da dignidade do homem pela Declaração Universal, né? E parte também da ideia das características dos direitos humanos que eu vou trazer num outro simulado da gente. Mas que de imediato eu já posso adiantar algumas características para vocês. Os direitos humanos, gente, eles são irrenunciáveis. Eu não posso renunciar a nenhum direito humano meu. Eu não posso renunciar ao meu direito à vida, por exemplo. Dizer assim, fulano, você pode me matar, eu permito, eu não quero mais viver. E esse fulano deixar de responder por crime porque eu permiti, renunciei à minha vida. Por que eu não posso? Porque os direitos humanos são irrenunciáveis, inegociáveis, inalienáveis. Eu não posso, gente, dizer, tire aqui meu rim que eu vou vender por tantos reais. Por que eu não posso? Porque eu não posso dispor do meu próprio corpo de forma a negociá-lo, negociar os meus órgãos, né? Ao que compõe o meu organismo. Por quê? Porque isso é um direito humano, esse direito humano é inegociável, é inalienável. E é sobre isso que a questão fala. Por essa razão, ela está incorreta. Quarta questão. A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 foi elaborada pela extinta Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Tá vendo? A declaração ela foi elaborada lá em 48 pela Comissão de Direitos Humanos da ONU. Tá vendo? Após a criação da ONU, foi estabelecida uma comissão para a elaboração da declaração. Ela era uma das etapas para uma futura elaboração de um Tratado Internacional de Direitos Humanos, que acabou não acontecendo por conta da Guerra Fria. Então, a declaração ela nasceu com o intuito de criar esse tratado internacional, um conjunto de documentos internacionais
de Direitos Humanos, mas isso não aconteceu por conta de logo após ter surgido a situação da Guerra Fria. Procurou colocar a dignidade da pessoa humana como núcleo de todos os direitos humanos. Está vendo? A dignidade fica no centro, o núcleo, o cerne de todos os direitos humanos. Assim, sob seu âmbito de proteção, assinale a alternativa correta. Ele quer a alternativa correta sobre a declaração. Vamos lá. Letra A. Nem todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Gente, essas questões da declaração, ainda que você não decore especificamente o que diz a declaração, algumas são bem absurdas, né? Se você já leu, se você já se deparou com a declaração, você não vai errar. Algumas você vai poder eliminar. Essa é uma delas. Como é que a alternativa diz que nem todo ser humano tem o direito de ser reconhecido como pessoa em todo lugar? Claro que não, né, gente? Ó, incorreta. O artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Então, independentemente de nacionalidade, de origem, de raça, de cor, de sexo, do que for, o ser humano ele tem o direito de ser reconhecido como pessoa em todos os lugares. Isso também, gente, no intuito de combater a escravidão, né? Que na época se pregava que o negro, ele era semelhante a animal, ele não pensava, ele tinha força de animal. Se dizia isso na época, né, gente? Num tom de justificativa para o tipo de trabalho que o negro fazia, o trabalho escravo. Então, claro que não. A gente combate isso, a declaração combate, proíbe a escravidão e a servidão. Letra B. O exílio é permitido em determinadas situações. Ó, gente, incorreta também. O artigo 9º diz que ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. A declaração se refere ao exílio desta forma. Em regra, o exílio ele não acontece. Em regra, o exílio ele é arbitrário e ele não deve acontecer. Letra C. A declaração reconhece... Juliana? Sim. Juliana, e o exílio político? Não, você tá falando de asilo, né? O exilado político. Aí você tá falando, de asilo. É assim, ó. É Cláudia, né? Político. É Cláudia? Uhum. É assim, ó, minha flor. Exílio vem no sentido de expulsão. Aí basta você lembrar, Gilberto Gil foi exilado, Caetano Veloso foi exilado, eles foram expulsos do país, tiveram que sair, né, do país. O asilo, ele tem um tom acolhedor. Então, por exemplo, e aí já falando de direitos humanos, viu, gente? Interessa para todo mundo. Como assim acolhedor, Pro? Aquelas pessoas que são perseguidas politicamente em outros países. O Brasil tem como regra internacional de conceder asilo a essas pessoas que estão sendo perseguidas por conta de crime político ou de opinião. Então, se uma pessoa, como na época, gente, teve uma época aí que uma jornalista que é cubana, ela estava sendo perseguida dentro de Cuba politicamente porque ela era jornalista e ela publicava na internet algumas críticas ao governo de Fidel. E aí ela passou a ser perseguida, tanto que ela passou a viver dentro do apartamento dela, que ninguém sabia onde era. E de lá ela postava seus textos. Na época, o Brasil concedeu a ela o asilo político. Porque por fazermos parte de uma democracia em que as pessoas podem manifestar suas opiniões, a gente não sofre censura, né? O Brasil considera que esse tipo de conduta não pode ensejar perseguição. Então, nesses casos, a gente concede o asilo político, a gente dá as mãos a essa pessoa. Só que, falando ainda dentro de direitos humanos, se essa pessoa estiver sendo perseguida no país dela porque cometeu um crime outro que não seja político ou de opinião, um crime comum, ou ela está sendo perseguida porque cometeu um ato contrário aos princípios da ONU, aí a gente não concede o asilo político. Entendeu, Cláudia, a diferença?
Sim, sim, eu atrapalhei a palavra. Mas você entendeu, Na né, hora. minha florzinha, a diferença entre uma coisa e outra, né? Sim, sim. Pronto, perfeito. Então, ó, vamos para a letra C. A declaração reconhece a possibilidade da norma retroagir para prejudicar o réu. Você acha, gente? Ó, incorretíssima, né? De acordo com o artigo 11 da declaração, ninguém poderá ser considerado por qualquer omissão. Não, mas esse aqui eu coloquei errado. Ó, a declaração diz lá, eu coloquei errado aqui, não sei, gente, troquei as bolas. Deixa eu ver. Eu devo ter trocado alguma questão, mas vou explicar. A declaração diz, eu não me lembro o artigo, né? Que a norma, em regra, ela não retroage, salvo para benefício do réu. Tanto que consta também, né? Esse direito fundamental na nossa Constituição, lá no âmbito do artigo 5º. O direito à irretroatividade da lei penal que prejudica, da lei penal em prejuízo. A declaração já consagrava, né, a impossibilidade de retroatividade da lei, daquela lei que é pior. Por exemplo, vamos supor que o indivíduo praticou um crime de homicídio, cuja pena é de 6 a 12 anos. Ele praticou o crime mês passado. Aí o processo está correndo. Nesse mês, a lei mudou, veio e dispôs que a pena do homicídio é de 12 anos a 30. Você acha que esse indivíduo que cometeu o crime um mês atrás, essa lei vai retroagir, ele vai responder lá por 12 a 30? Claro que não. Porque a lei impéjus, a lei que prejudica, ela não retroage. E é assim que diz a declaração. Então, a declaração não reconhece a possibilidade da norma retroagir para prejudicar. Ela reconhece a possibilidade da norma retroagir para beneficiar o réu. Letra D. Todo ser humano acusado de um ato delituoso, a gente viu nesse instantinho, olha como as coisas se repetem, tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Acabei de falar para você que aí tem o princípio artigo 11, ó, o princípio da presunção de inocência, tem aí o direito a julgamento público, ao processo penal público, né? O princípio da ampla defesa, tá tudo aí estampado na declaração. Então, essa é a correta. Letra E. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas. Até aqui tá tudo certo. Por sufrágio censitário, por voto secreto tá certo, censitário não. Ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Gente, qual a diferença entre sufrágio censitário e sufrágio universal? Quem fez direitos e garantias fundamentais comigo de constitucional sabe. O sufrágio universal, gente, é o direito de votar e ser votado, que pode ser exercido por todos, sem exceção. O sufrágio censitário é o direito de votar e ser votado restrito, como no caso de censitário, em razão da capacidade econômica. Então, só vota e só é votado aquele que tem dinheiro, que tem capacidade econômica maior. Era isso que a declaração dizia? Claro que não, ó. O artigo 21 da declaração diz que a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Ó, a consagração da democracia, né? Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente, que assegure a liberdade de voto. Então, a declaração já consagra, gente, o sufrágio universal, né? O direito de votar e ser votado a ser exercido por todos que atendam aí os requisitos internos do seu país, né? Impostos internamente. Não se considera o direito de votar e ser votado restrito às pessoas mais abastadas, né, daquela sociedade. E aí traz o voto secreto, traz a alternância de poder, as eleições periódicas, né? Alternância de poder, a legitimidade dessas eleições,
traz que a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Não é à toa que nossa Constituição tem, todo o poder emana do povo. Pronto. A declaração já consagrava essa alusão ao poder do povo como base da autoridade do governo. Então, a correta é a letra D de dado. Alguma dúvida? Vamos em frente. Quinta questão. Não. Ah, que bom. Vamos em frente. O artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, Em regra, a declaração não quer que o indivíduo fique apátrida, sem ter uma nacionalidade, né? Ela prevê que todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. E que ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Então, o indivíduo tem direito a uma nacionalidade, mas ele tem direito também de mudar de nacionalidade. E ele não pode ser privado arbitrariamente da sua nacionalidade. Não obstante, há em variados países populações que etnicamente são autoproclamadas ciganas. Estas se distinguem por não possuírem uma nacionalidade, embora reclamem tratamento digno diante de arbitrariedades a que podem ser sujeitas, como a que ocorreu, por exemplo, na França, por ocasião do mandato do presidente Sarkozy. O direito a essa identidade pode ser representado em termos de suas garantias, considerando o que se prescreve no âmbito da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Assinale a alternativa correta, que estabelece a relação descrita no enunciado com os direitos abrangidos na DUDH. Então, o fato aí gente, a declaração combate a apatridia, né? Consagra o direito da pessoa ter uma nacionalidade, do direito de mudar e do direito de não ser arbitrariamente privado dela. Mas a questão traz uma situação em que de pessoas que etnicamente são proclamadas como ciganas, e não possuem uma nacionalidade, e reclamam um tratamento digno diante de arbitrariedades, tá? E aí ele fala sobre esse direito à identidade, quer saber como a declaração dispõe a respeito disso. Eu não marquei aqui a correta, mas a gente vai chegar. Letra A. Ninguém será sujeito a interferências em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção legal contra tais interferências ou ataques, salvo quando submetido a um julgamento justo. A declaração consagra, sim, o direito à vida privada, o direito a não ter interferência em sua família, em seu lar, o sigilo da correspondência, a inviolabilidade da honra e da reputação, tudo isso é consagrado. Você acha que a declaração traz alguma relativização a isso? Olha lá, claro que não, gente. O artigo 12 diz assim: ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra ou reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Ou seja, não há essa relativização, salvo se for submetido a um julgamento justo. O julgamento justo não vai determinar uma afronta a esses direitos. Segunda declaração, letra B. Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e das liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Corretíssima. Artigo 2º da declaração, gente. Exatamente o que diz aí a letra B. Tá? Eu trouxe aí para você conferir. 3. Então, marque aqui de vermelhinho que eu esqueci, C. Todo ser humano tem direito à liberdade de movimento e residência, a declaração consagra, dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. A letra C, ela está incorreta, porque diz assim:
Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. E aqui ele disse, ó, dentro das fronteiras de cada estado. Entende? Ele tem... Não, tá certo, gente. Todo ser humano tem direito à liberdade de movimento e residência dentro das fronteiras de cada estado. Tá certo, eu viajei. Vamos seguir. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Cadê? Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive... Gente, essa questão tem duas corretas. Aqui tá correto também. Exatamente como diz, porque eu coloquei incorreta, exatamente o que diz o artigo 13.1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras. Ó que erro discreto, ó, gente. Ó o que ele colocou aqui. Todo ser humano tem direito à liberdade de movimento. Não é movimento, é locomoção. Ó que maldade. Então ele consagra o direito à liberdade de locomoção. Como é? Juliana, vou mudar de sistema, viu? Você vai... Vou sair do celular para o computador. Viu? Vá rapidinho. Ó, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção, gente, não é de movimento. Até a professora caiu. E residência dentro das fronteiras de cada estado. E o restante está tudo correto, gente. Ele só trocou locomoção por movimento. Por isso que está incorreta. Ó, que maldade. Letra D. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade formal jurídica, não, gente. Tem o direito de ser reconhecido como pessoa perante a lei, independentemente de formalidade jurídica formal. A pessoa é pessoa e ela deve ser reconhecida como pessoa, a sua personalidade em qualquer lugar que ela esteja, em razão de ser humana. Está lá no artigo 6º da declaração. Letra E. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, certinho. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, liberdade e igualdade. Aqui é outra que tem maldade, ó, gente. O artigo 1º diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Perfeito. São dotados de razão e consciência. Aqui ele diz a mesma coisa. E devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade apenas. Aqui ele acrescenta liberdade e igualdade. Tá vendo? Como é importante a letra da lei da declaração, gente. Então lá na letra C, ele mudou locomoção por movimento, liberdade de movimento. E aqui ele acrescentou: devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, liberdade e igualdade. Maldade, é só fraternidade. Portanto, a correta é a letra B de bola. 6ª questão. Sobre os direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, considere as afirmativas. 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção. Fora das fronteiras de cada estado, gente. A gente acabou de ler. Dentro das fronteiras de cada estado. Aqui, artigo 13, 1 e 2. Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. E toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito a regressar. E como a gente viu antes, ó. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Tá? Ele disse fora das fronteiras, é dentro. Todo ser humano tem liberdade de locomoção dentro das fronteiras de cada estado. 2. Então essa tá incorreta. 2. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Corretíssimo. O artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 3. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, olha como isso se repete, reconhecido como pessoa perante a lei, o direito à personalidade,
em qualquer lugar. Artigo 6º, a gente já falou 3 vezes desse artigo, ele cai bastante. Por isso que é importante, gente, as aulas de resolução de questões, porque a gente percebe que tem artigos que se repetem tanto que a gente acaba memorizando. E 4, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Mesma forma, esse também se repete bastante. Artigo 9º, ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então, só a 1 está incorreta. Então, a letra E, ó, somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. Questão 7. Segundo o disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, se depois da perpetração do delito, a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será, por isso, beneficiado. Ó, gente, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. O princípio da retroatividade da lei penal in melius, né? Que melhore a situação. Ó o que ele está dizendo. Se depois da perpetração, do cometimento do delito, a lei dispuser a imposição de pena mais leve, ou seja, em benefício, o delinquente será, por isso, beneficiado. Essa norma de direito penal é representada por qual princípio? Letra A, individualização da pena. Letra B, legalidade. Letra C, da norma penal em branco. Letra D, da presunção da inocência ou da retroatividade? É da retroatividade, gente. Mas aí eu quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas aqui, desses princípios, para você saber a respeito, tá? O princípio da individualização da pena, gente, pressupõe que a cada condenado deve corresponder uma pena individualizada. Professora, e se várias pessoas forem processadas ao mesmo tempo por conta do cometimento de um crime só que elas cometeram em conjunto? Como é que é feita essa individualização? Sabe como é? O juiz, na sentença, ele coloca lá assim, ó, em relação a fulano dos Santos, sei lá, de Almeida, condeno a pena de reclusão de tantos anos, pagamento de tantos dias multa, aí acabou. Em relação a Marcos Silva dos Santos, condeno a pena de... Ele individualiza, gente. Em atenção a esse princípio da individualização da pena, ele considera cada ser humano ali, cada réu específico, individual, particular. Ele avalia cada participação individual na prática do mesmo crime. E ele individualiza a pena em respeito a esse princípio. O segundo aí, princípio da legalidade, especialmente aqui estamos falando de direito penal, né? O princípio da legalidade, ele é trazido lá na Constituição da gente, que diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, para que você saiba se uma conduta é criminosa, você vai ter que buscar no Código Penal ou na lei extravagante. Se não estiver tipificada, de crime não se trata. Em atenção ao princípio da legalidade. Também só se pode aplicar a pena que exista na lei, que esteja legalizada, tipificada. Senão não se pode aplicar aquela pena. Então, princípio da legalidade. Princípio da norma penal em branco, gente, na realidade, esse não é nenhum princípio. Esse é um tipo de norma, né? A norma penal em branco, gente, é aquela norma que precisa de um complemento para que ela possa surtir efeitos. Por exemplo, a lei de drogas, ela é uma norma penal em branco. A lei, ela não diz quais são as substâncias entorpecentes. Ela precisa de um complemento, de algo que diga quais são as substâncias entorpecentes. Cocaína, maconha, crack, não sei o quê. Qual é o documento que fala isso? Aqui, uma portaria da Anvisa, portaria 344. Então, a lei de drogas é uma norma penal em branco porque ela precisa de um complemento para que ela seja efetiva. Então, se o indivíduo ele for pego portando crack, esse crime, né, ele é tipificado na lei de drogas porque na portaria da Anvisa está lá dito que o crack é substância entorpecente. Entende? Então, a lei de drogas é uma norma penal em branco. Princípio da presunção da inocência a gente acabou de falar, né? Nenhum acusado vai ser considerado culpado até a sentença penal, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o princípio que está sendo aplicado aí é o princípio da retroatividade.
Questão 8. A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Letra A. Ninguém pode ser preso, detido ou exilado. A gente acabou de falar isso também, né? De acordo com o artigo 9º, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Letra B. Ninguém será condenado por ação ou omissão, ainda que no momento da sua prática constituísse ato delituoso frente ao direito interno e internacional. Gente, o que diz a declaração é, lá no artigo 11, no 2, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento da sua prática não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Não é interno e internacional, não. É nacional e internacional. Então, o indivíduo ele só pode ser considerado culpado, gente, por um delito, por um crime, seja de forma omissiva ou comissiva, se no momento da prática daquele delito, daquela conduta, essa conduta for considerada crime no direito nacional ou no direito internacional, tá? Ele só fez aí, mais uma vez, de forma má, a troca de interno, de nacional por interno. Letra C. Nenhuma pessoa sujeita à perseguição, olha, Cláudia, sobre asilo, ó. Nenhuma pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo em outros países. Foi isso que eu disse, gente? Não, ó, eu disse, todo ser humano vítima de perseguição tem direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Artigo 14 da declaração. E aí eu estendi a nossa explicação como se aplica isso aqui no Brasil. Em regra, a gente concede o asilo político em caso de um indivíduo estar sendo perseguido por crime político ou de opinião. A gente não concede o asilo em caso de ele estar sendo perseguido por conta da prática de crime comum ou por conta da prática de ato atentatório aos princípios da ONU. Tá? Letra D. O direito de asilo não pode ser invocado no caso de processo realmente existente, ó, o que eu acabei de falar, ó, por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Eu acabei de falar, só vou mostrar onde está. Artigo 14, né? De fato, mesmo sendo reconhecido no artigo 14 esse direito, no artigo 14 o direito ao asilo, que eu botei aqui em cima, esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Letra E. Nenhuma pessoa pode abandonar o país em que se encontra, pelo amor de Deus, né, gente? Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, inclusive a ele regressar também, é permitido nos moldes do artigo 13, 2 da declaração. Alguma dúvida, gente? Ok. Nona questão. Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que, letra A, toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. Toda pessoa tem o direito a circular, ó gente, artigo 13.1. Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. A pessoa tem o direito de circular ali dentro do país e tem o direito de escolher onde ela vai morar. Letra B. São asseguradas às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Gente, embora isso seja previsto no nosso ordenamento jurídico, tanto na lei de execução penal, quanto de forma indireta na nossa Constituição, a Declaração Universal, ela não tem nenhum dispositivo nesse sentido. Então, a declaração, ela não dispõe sobre direitos de presidiárias no que diz respeito à permanência com os filhos no período da amamentação. Tá? Importante aí essa assertiva B. Letra C. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas ou militares? Ó, incorreta. No artigo 20 da declaração diz que toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação
pacíficas. Aí no 2 diz, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, tá? Então, não é assegurado o direito de fazer parte de associações com caráter militar, pessoal. Embora a declaração assegure o direito à liberdade de reunião e o direito à liberdade de associação, essa associação tem que ser pacífica, a reunião também. Não se consagra o direito à associação militar. Letra D. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Embora também esse dispositivo esteja previsto na Constituição, artigo 5º, inciso 4º, gente, não está na Declaração Universal, tá? A Declaração Universal protege o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, mas não faz nenhuma menção à vedação ao anonimato. Então, embora a declaração ela traga a liberdade de manifestação de pensamento, consciência, crença, religião, ela não faz nenhuma consideração sobre o anonimato. Quem faz é a nossa Constituição. E letra E. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade, exceto no caso de eminente perigo público. Ó, essa exceção de exceto em caso de iminente perigo público não está prevista no artigo 17. O artigo 17 diz apenas que toda pessoa tem direito à propriedade e que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade. Então, a declaração traz o direito à propriedade? Traz. Mas não traz nenhum tipo de relativização a essa propriedade, a esse direito de propriedade. Então, além de trazer o direito à propriedade, a declaração diz que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade. Então, essa parte aqui, ó, exceto no caso de iminente perigo público, tá errada. Não é consagrada na declaração. Alguma dúvida, gente, até aqui? Pois bem, vamos conceder aí 10 minutinhos de intervalo e a gente volta em seguida, tá? Para continuarmos a nossa aula. Você conseguiu voltar, não foi, Edinaldo? Perfeito. Então, ó, 8h43 a gente volta, tá? Sejam pontuais. Ótimo. Consegui. Ok. Não pode mexer, tá gravando. Tá gravando.
Vamos lá, pessoal? Vamos em frente? Quem tá comigo? Tem alguém comigo aí? Marília? Não vi Marília entrar. Boa noite, Marília. Selva! Vamos, Selva. Selva! Eu senti a falta de você, viu? Senti falta de você quando eu saí de lá, viu? Poxa. Vamos, Isis. Senti falta, você. Selva Pro, vamos, topando tudo. Isso aí. Ramani, querida. Mas tem que ser. É. Ver o tempo todo. Isso anima. Ramani, eu notei que você perguntou ali, minha flor, no chat, que eu não vejo quando eu estou apresentando. Qual a diferença? Eu respondi a você ou você ficou com a dúvida ainda? Locomoção é no sentido de andar no âmbito do território. Movimento corresponde a qualquer... Na realidade, é como se movimento abarcasse locomoção. Entende? Movimento, qualquer movimento. Locomoção no sentido de andar no âmbito do território mesmo. Viu? Mas só uma bobagem de letra de tratado internacional. No âmbito de direitos humanos se cobra bastante a letra do tratado, Ramani. Por isso que é importante você ter essas aulas para vocês se familiarizando com determinados dispositivos que se repetem, acabam se repetindo. Sobretudo a declaração, que tem apenas 30 artigos. É uma declaração pequena que dá pra gente... Cadê Kelly nessa hora? Por quê? Para dizer a diferença entre uma coisa e outra, né? Mas movimento é lato sensu. Por exemplo, eu aqui, ó, eu tô me movimentando, eu tô me locomovendo? Não. Entende? É nesse sentido. Eu estou me movimentando aqui, mas a declaração, ela não fala desse tipo de movimento. É isso. Pronto. Eu vou abrir aqui a nossa apresentação para nós seguirmos adiante. Vamos em frente. 10ª questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Letra A. Prevê expressamente o dever da fraternidade no agir uns para com os outros. Essa também a gente acabou de ver, ó. Fala lá, artigo 1º. Todos os seres humanos devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade, que na questão anterior acrescentou liberdade e igualdade, tá? A declaração sim prevê o tratamento fraterno, né, entre as pessoas e as nações, para que não haja novamente a repetição da guerra e para que se tenha um respeito à dignidade da pessoa humana. Letra B. A declaração assevera que o acesso a cargos públicos pode ser mitigado em função de condições fáticas. Mitigado, gente, é relativizado, diminuído, né? De acordo com o artigo 21.2, todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país, gente. Então, o cargo público, o acesso a cargo público não pode ser diminuído em função de nenhuma condição fática. A declaração diz que todo ser humano tem igual direito de acesso e ponto. Esse direito não pode ser diminuído, não pode ser relativizado, não pode ser mitigado. Letra C. A declaração estabelece que o princípio da fraternidade pode ser limitado em situações de calamidade. Você acha que o princípio da fraternidade vai poder ser limitado, gente, para a declaração? Se ela diz que todos os seres humanos devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, você acha que essa declaração, após a Segunda Guerra Mundial, a partir das atrocidades que aconteceram, ela vai relativizar essa fraternidade em situações especiais? Claro que não, gente. Né? A Declaração Universal é refletida após a Segunda Guerra, a partir das atrocidades que aconteceram. O documento internacional que surgiu da Revolução Francesa é essa declaração aí, e a declaração na época dos direitos do homem e do cidadão. Não, eu tô lendo a D. Tô doida. Tô doida, viu, gente? Desculpa. Não há limites à ideia da fraternidade, como eu estava dizendo. Nenhuma situação, essa fraternidade ela deve ser esquecida, sobretudo em razão de ser nesse período do pós-guerra, em que se busca a aplicação prática dessa fraternidade entre as pessoas e as nações. Letra D.
A declaração é pensada a partir das situações ocorridas no grande terror da Revolução Francesa? Não, gente. Como eu falei para vocês no início da aula, a declaração é pensada das situações, das atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, gente. O que veio depois da Revolução Francesa foi a Declaração dos Direitos e Deveres do Homem e do Cidadão, tá? A Declaração Universal, como eu disse, é refletida após a Segunda Guerra, a partir das atrocidades que aconteceram. O documento que surgiu da Revolução Francesa é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um documento completamente diferente, inclusive de épocas diferentes. A Revolução Francesa aconteceu em 1789. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada nessa mesma época, 1789, muito antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi em 1948. Então não confundam uma coisa com a outra, não. Tá? Letra E. A declaração retira de sua construção normativa a desnecessidade de um indivíduo ser responsável para com a comunidade no qual se insere. Gente, a declaração é muito linda nesse sentido. Ela não retira essa desnecessidade, não, O artigo 29 da declaração diz: todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Eu acho lindo. A declaração, ela traz, gente, expressamente que onde você enquanto pessoa humana, teve o direito de se desenvolver, o direito de crescer, de evoluir, você vai ter deveres diante dessa comunidade. É como se a sua origem lhe proporcionou isso, meu caro. Você cresceu, você tem como contribuir com sua origem, com a comunidade de onde você veio, né? Então, muito importante, esse artigo cai bastante em prova que fale sobre declaração, ok? Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Então, não houve, né? Não retirou essa desnecessidade, não. Pelo contrário, consagrou a necessidade de que o ser humano tenha deveres com a comunidade. Alguma dúvida, pessoal? 11ª questão. Apenas por atos de seus agentes, o Estado pode ser responsabilizado por violação de direitos humanos reconhecidos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Agora a gente vai começar a falar de Pacto São José da Costa Rica. Eu dividi um do outro para a gente não confundir as bolas, tá? Agora a gente tá em outra situação. Vamos situar de novo aqueles que chegaram depois. Estamos diante do sistema regional interamericano. Estamos diante de um documento internacional que foi aprovado no âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e não da ONU, né? Sempre que você se deparar com apenas, somente, exclusivamente, abra sua antena e desconfie, tá? Quando se diz que apenas por atos dos seus agentes o Estado pode ser responsabilizado por violação de direitos humanos reconhecidos no Pacto São José da Costa Rica ou na Convenção Americana de Direitos Humanos, é a mesma coisa, desconfie, né? A convenção determina que não apenas por atos dos seus agentes o Estado será responsabilizado por violação dos direitos humanos, mas também, gente, por omissão. Então, segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Estado ele pode ser responsabilizado por violação de direitos humanos, tanto por conta de uma atitude, de um agir do seu agente público, quanto em virtude de uma omissão, de um não agir, de uma negligência daquele agente público, tá? Então, quando diz apenas por atos, por ações dos seus agentes, o Estado pode ser responsabilizado por violação de direitos humanos, a questão, ela está errada por conta desse apenas. Se tivesse assim, o Estado pode ser responsabilizado por violação de direitos humanos por atos dos seus agentes, segundo o Pacto São José da Costa Rica, estava certo, porque ele não tinha excluído as omissões, tá? E aí eu coloquei aqui, não apenas por atos dos seus agentes, mas também pela sua omissão. O Estado pode ser responsabilizado por violação de direitos humanos reconhecidos na Convenção. A ocorrência da responsabilidade internacional pode ser verificada por ação ou omissão de qualquer dos poderes do Estado, administrativo,
executivo, legislativo ou judiciário. E aí, gente, essa parte de responsabilidade, nesse momento eu só quero que me escute quem vai fazer PF e PRF, inclusive quem assistir depois, tá? Porque para PF e PRF se cobra essa responsabilidade. Quando é que o Estado ele pode ser responsabilizado internacionalmente por descumprimento, né, por violação de direitos humanos? Tanto por ação de um agente que faça parte do Estado ou por omissão, por ato comissivo ou ato omissivo. Essa responsabilização acontece, gente, normalmente no âmbito dos tribunais internacionais. O Brasil, por exemplo, ele é país signatário do Tribunal Penal Internacional. Ele aceitou a jurisdição do TPI. Então, o Estado será responsabilizado por ato ou omissão dos seus agentes que causaram violação de direitos humanos. Mas, professora, quem é esse agente que cometeu o ato ou que foi omisso e ensejou a violação de direitos humanos? Quando a gente estuda a responsabilidade internacional, e aí você que vai fazer PF, PRF, deve ter estudado, a gente sabe, a gente fica sabendo de que os atos dos agentes podem vir de quaisquer dos poderes dos estados. Pode ser um agente que atua no âmbito do poder executivo, pode ser um agente que atua no âmbito do poder legislativo e pode ser um agente que atua no âmbito do poder judiciário. Inclusive, para a PRF já caiu uma questão assim, dizendo assim, o Estado não poderá ser responsabilizado em razão de violação de direitos humanos praticados por atos do agente do Poder Judiciário. Diz que não pode ser responsabilizado, ela estava errada. Tá? Então fiquem atentos a isso, vocês de PF e PRF. Essa questão é mais nível PF e PRF, por isso que tá CESP, tá? 12. Considere as seguintes disposições, e depois ele bota, decorrem da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José, Decreto 678, apenas as disposições contidas nos itens. Então ele quer que a gente diga quais disposições estão previstas no pacto. Gente, primeiro ponto, primeira dica para você acertar a questão de pacto de São José da Costa Rica. O pacto, ele enumera os direitos civis e políticos. Então, direito de voto, direito de propriedade, liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de religião, liberdade de consciência e crença, segurança pessoal, que mais, Juliana? Direito de associação, direito de reunião. Esses direitos ela consagra. Mas o pacto não consagra os direitos trabalhistas. Ele, em relação aos direitos trabalhistas, sociais, culturais e econômicos, que são os direitos de segunda geração. Ele só diz assim, ó. Os estados deverão, na medida do possível, implementar esses direitos, os direitos trabalhistas, econômicos, sociais e culturais, na medida da sua possibilidade. É o que ele diz. E aí, o Pacto São José da Costa Rica não fala de direitos trabalhistas, direitos coletivos, sociais, culturais e econômicos? Ele só faz alusão, dizendo que o Estado deverá, traz uma norma programática, deverá efetivar esses direitos na medida da sua possibilidade. E aí depois é aprovado um protocolo adicional a esse pacto, que é o protocolo de São Salvador, que traz enumerados esses direitos coletivos. Mas o fato é, para sua prova, carreiras policiais, o Pacto São José da Costa Rica, ele enumera direitos civis e políticos. Ele não enumera direitos sociais, culturais, trabalhistas, econômicos, direitos coletivos. Então aqui essa já era uma dica. A gente poderia, se tivesse aqui, direito a um trabalho, direito à cultura, você já podia eliminar, porque o pacto não fala disso. Ele só faz alusão, como eu expliquei a vocês, tá? Mas vamos lá. Todo indivíduo tem direito à liberdade e segurança pessoais. Perfeito, gente. Liberdade é um direito civil, segurança também é um direito civil. Tá lá no artigo 7.1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Tá vendo que dica massa? 2. As finalidades essenciais das penas privativas de liberdade incluem a compensação, a retribuição, a reforma e a readaptação social dos condenados. Gente, em relação à finalidade das penas, o artigo 5.6 lá do pacto diz: as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma
e a readaptação social dos condenados. Ela não fala de compensação, ela não fala de retribuição, como a assertiva trouxe. Por isso que ela está errada. O pacto só faz alusão ao caráter de reforma pela pena, de mudança, né, de conduta e readaptação na sociedade. Ok? Então essa está incorreta. 3. Todas as pessoas têm o direito de associar-se, direito civil, certo? Associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais e desportivos. É o direito aqui, ó como a banca é ruim. A banca colocou aqui no meio, econômicos, trabalhistas, sociais e culturais, para você chegar aqui e dizer, não, o pacto não fala desse direito. Só que ele está falando em direito de associação com esses fins. O direito de associação é, sim, direito civil, garantido pelo pacto. Gente, todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente. E essa associação pode ter várias finalidades. Fins ideológicos, fins religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza. Então, atenção, a banca colocou isso aqui para você errar. Mas se você observar qual é o direito a que ela faz alusão, é um direito civil, portanto, previsto pelo pacto. Essa última aqui, gente, do 4, chove em prova de pacto São José da Costa Rica. Pode colocar uma setinha aí. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Então, a partir do pacto, com o advento do pacto, lá no artigo 22.9, foi proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Por que isso, Pro? Buscando, gente, evitar a discriminação em razão da raça, né? Tudo que faça menção, alusão à causa da Segunda Guerra, por exemplo, é evitado por esses pactos pós-guerra, pós-Segunda Guerra. Então, quando se proíbe a expulsão coletiva de estrangeiros, se proíbe também condutas discriminatórias em relação à origem nacional. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? 13. Não. Massa, ótimo. Toda pessoa tem deveres para com a sua família, a sua comunidade e a humanidade. Olha como a convenção vem no mesmo sentido da declaração, só que ela vai além. Ela diz que toda pessoa tem dever com sua família, com sua comunidade, assim como a declaração, né, gente? E com a humanidade. Sendo que o direito individual é limitado pelo direito dos demais, pela segurança de todos e pelas exigências do bem comum em uma sociedade democrática. Ó, que lindo, gente, se fosse assim, né? Ó, artigo 32. Toda pessoa tem deveres para com sua família, com comunidade e humanidade. Aqui, já vamos fazer aqui uma diferença com a declaração. A declaração só traz deveres para com a comunidade da qual faz parte, tá? E diz, o que a declaração não diz, que o direito individual de cada pessoa é limitado pelo direito dos demais. Então, aquela ideia, gente, de que meu direito termina onde o seu começa, tá aí no pacto. É limitado também pela segurança de todos. Então, o meu direito acaba no momento em que eu atinjo a segurança de todos, em que eu coloco em risco a segurança de todos. E também é limitado pelas justas exigências do bem comum numa sociedade democrática. Então, eu não posso exercer um direito em detrimento do bem coletivo, do bem comum, do interesse público. Ok? Então, perfeita aí essa questão 13, correta, de acordo com o Pacto São José da Costa Rica. E aí eu já estabeleci as diferenças em relação à declaração, para você já ir pontuando e consolidando o conhecimento. 14. À luz da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto São José, julgue os itens. 1. Admite-se a pena de morte em relação aos delitos políticos e aos delitos conexos com delitos políticos, devendo o Estado signatário fazer tal opção expressamente quando da ratificação da Convenção. Gente, uma das grandes bandeiras da Convenção Americana é a abolição da pena de morte. Tanto que ela diz assim, aqueles países que não tenham abolido a pena de morte só podem aplicá-la no caso de delitos graves, crimes graves, e após o julgamento de um tribunal competente, o julgamento definitivo. E ela diz, a convenção, que a pena de morte não será aplicada
aos crimes políticos e aos crimes conexos com os políticos. O que é isso, Pro? Os crimes ligados aos políticos, né? Aquele que tenha consequência, que seja consequência do crime político, um crime ligado ao outro. Então, a regra para o Pacto São José da Costa Rica, ele pretende abolir a pena de morte. Mas ele diz que naqueles países que são signatários do pacto, que não tiverem abolido ainda a pena de morte, esses países só poderão adotar a pena de morte, aplicá-la no caso de delitos mais graves, após um julgamento definitivo por um tribunal competente. Então, não se admite a pena de morte em relação aos delitos políticos. Cadê? Aqui, ó. Artigo 4º. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos comuns conexos com delitos políticos. Tá vendo? Não se admite a pena de morte em relação aos delitos políticos e aos delitos conexos com delitos políticos. Então, essa está incorretíssima. E eu já trouxe uma outra consideração da convenção para que você saiba quando se aplica. 2. O direito à vida deve ser protegido pela lei desde o momento do nascimento, que se dá com o início do trabalho de parto. Gente, quem estiver anotando aí, anote. O Pacto São José da Costa Rica protege a vida desde o momento da concepção e não do nascimento. Ele adota, para quem estiver anotando, a teoria concepcionista de proteção à vida. Então, desde o momento em que o bebê ainda está na barriga da mãe sendo concebido, a vida desse bebê já é protegida pelo pacto. Na declaração é como? A declaração protege o direito à vida, mas ela não diz que é desde a concepção, como o pacto diz. E isso chove em prova, gente, em relação ao Pacto São José da Costa Rica. Eu coloquei aqui para você, artigo 4º, ó. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. Aí, gente, se adota a teoria concepcionista de proteção à vida, tá? Então, essa tá incorreta porque não é desde o momento do nascimento. 3. As penas privativas de liberdade têm por finalidade essencial a retribuição do mal causado. A gente acabou de ver isso, ó. Não é a retribuição do mal causado. Tem por finalidade, de acordo com o artigo 5º, a reforma e a readaptação social dos condenados. Não tem a ideia de retribuição do mal causado. Então, essa está incorreta. É reforma e ressocialização, né? Retorno à convivência social, readaptação social. 4. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Tá certo isso aí. Nos países em que se prescreve para certos delitos pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, essa disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento da dita pena imposta por um juiz ou tribunal competente. Gente, olha, isso é interessante. Isso é interessante, ó. O pacto, ele veda a execução de trabalho forçado ou obrigatório. Diz assim, ninguém deve ser constrangido mesmo a executar trabalho forçado, como aqui também é uma pena proibida de trabalho forçado. Só que o pacto, ele não considera trabalho forçado aquela pena acompanhada de determinados trabalhos que seja aplicada por um juiz ou tribunal competente. Ó como ela diz, ó. Artigo 6º. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve para certos delitos pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, essa disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento da dita pena imposta por um juiz ou tribunal competente. Então, nesse caso, em que o juiz fixar, junto com a pena privativa de liberdade, um trabalho que aquele preso deve exercer lá dentro do presídio, por exemplo, do estabelecimento penal, esse trabalho não pode ser interpretado como trabalho forçado, porque foi imposta por um juiz ou tribunal competente. Então, essa está corretíssima. E 5. Ninguém deve ser detido por dívidas. Esse princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente, expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.
Gente, isso aqui é importantíssimo, ó. O Pacto São José da Costa Rica, ele só permite a prisão civil pelo inadimplemento de obrigação alimentar, pelo não pagamento de pensão alimentícia, traduzindo. Ele, inclusive, interferiu para que o STF ele aprovasse uma súmula vinculante proibindo a prisão civil do depositário infiel, que está prevista na Constituição. Então, ó, ele diz lá, ó, artigo 7º, ninguém deve ser detido por dívidas. Essa é a prisão civil por dívida. Esse princípio não limita os mandados da autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Então, pode prisão civil por dívida? Em regra, não. Salvo no caso de não pagamento de pensão alimentícia, inadimplemento de obrigação alimentar, é assim que cai. E você tem que lembrar disso, porque o Pacto São José da Costa Rica contribuiu com a gente aqui dentro. Antes, a Constituição, desde 88, ela tinha aprovado 2 formas de prisão civil por dívida. A do depositário infiel, lá no artigo 5º e seu inciso, e do inadimplemento inexcusável e voluntário de pensão alimentícia. Quando nos tornamos país signatário desse Pacto São José da Costa Rica, gente, tornou-se ineficaz em relação à nossa Constituição, em relação ao que diz da prisão civil do depositário infiel. O STF considerou que o pacto gerou uma eficácia paralisante nesse inciso, nessa parte do depositário infiel, e acabou aprovando a súmula vinculante, ou seja, hoje é proibida a prisão civil do depositário infiel no nosso país, tá? E é assim que o pacto traz também. Só se permite em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Alguma dúvida, gente? Questão importantíssima. Pode marcar aí com um asterisco, porque essa trouxe, gente, eu posso falar de forma segura, um dos artigos mais cobrados do pacto. Essa questão do momento do nascimento, que é desde a concepção, essa questão do trabalho forçado, da pena de morte, essa da prisão civil, excelentes, viu? De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, letra A, é possível a expulsão coletiva de estrangeiros? Acabamos de falar que não, por conta, da questão da discriminação. Então, artigo 22.9, é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. B, a proteção legal do direito à vida inicia-se em geral a partir do momento do nascimento? Não, gente, acabamos de falar, a partir do momento da concepção, artigo 4.1. Ó como se repetem, viu? C, é reconhecida a existência de deveres da pessoa para com a família, a comunidade e a humanidade. Essa, gente, é a correta. Artigo 32.1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. Marque aí que eu esqueci. A professora esqueceu de pintar aqui, ó. D. Nos países onde a pena de morte tenha sido abolida, essa forma de punição só poderá ser restabelecida para os crimes mais graves. Gente, o pacto diz, nos países onde a pena de morte tenha sido abolida, ela não pode voltar a ser utilizada. Nos países que ainda não a aboliram, é que essa forma de punição só pode ser estabelecida para crimes mais graves, como eu expliquei para vocês. Vou falar de novo. Nos países onde a pena de morte foi abolida, ela não pode voltar, segundo o pacto. Nos países em que a pena de morte não foi ainda abolida, só se permite a aplicação da pena de morte no caso de crimes mais graves julgados aí por sentença definitiva de um tribunal competente. Tá? Então aqui, ó, artigo 4.3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Tá vendo? Aboliu, acabou. Não pode voltar mais. E letra E. É inadmissível a limitação dos direitos estabelecidos na Convenção. Gente, o pacto prevê que em algumas situações excepcionais, alguns direitos eles podem ser suspensos temporariamente, até que se sane, se cure aquele momento excepcional. Então, ó, artigo 27.1. Em caso de guerra, de perigo público ou outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado parte, esse poderá adotar as disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude da Convenção.
desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem. Deixa eu explicar. O pacto prevê, gente, que diante de situações excepcionais, como a situação de guerra, por exemplo, o país, o Estado signatário, ele pode suspender a aplicação de alguns direitos previstos no pacto, mas temporariamente, enquanto durar aquela situação de guerra. Por exemplo, pode ser proibido temporariamente o direito à liberdade de locomoção dentro do país, cada um em sua casa, como agora, né? Cada um em sua casa aí, relativiza o direito, suspende o direito, enquanto a gente estiver nessa situação. Pronto, isso pode acontecer? Pode, desde que durante aquela situação específica trazida, de guerra, de emergência, tá? Depois tudo volta. E essa suspensão de direitos não pode encerrar, trazer nenhuma discriminação, tá? Para não ser usada para discriminar. Alguma dúvida? Alguma pergunta? XVI. Conforme a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, e a posição do STF sobre as teorias natalista e da personalidade condicional, o direito à vida deve ser respeitado desde o momento da concepção, fecundação do óvulo, formação do embrião, nascimento ou nascimento com vida, concepção, né, gente? E aí eu coloquei aqui, ó, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em seu artigo 4.1, diz que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. E ela consagra, gente, o pacto consagra a teoria concepcionista, tá? Lembrem disso. 17. Acerca da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto São José da Costa Rica, assinale a correta. Letra A. O preso não será constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório, ainda que o serviço exigido ocorra em caso de perigo ou de calamidade que ameacem a existência e o bem-estar da comunidade. A gente acabou de falar disso, gente. Artigo 6º, ó. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios o serviço exigido em caso de perigo ou de calamidade que ameacem a existência ou bem-estar da comunidade. Então, o preso, ele pode ser constrangido a executar trabalho forçado, segundo o pacto, quando a pena privativa de liberdade for fixada junto com o trabalho por um tribunal competente, a gente já viu, mas também diante de caso de perigo ou calamidade que ameaça a existência e o bem-estar da comunidade, daquela comunidade do estabelecimento prisional. Por exemplo, houve uma enchente muito grande, o presídio está cheio de água, todo mundo correndo risco de morrer inundado ali. E morrer inundado é morrer afogado. O preso, ele pode ser forçado a tomar determinadas atitudes para que evite isso, né, gente? Então, em caso de perigo ou calamidade, sim, ele pode ser constrangido a executar esse trabalho forçado, segundo a convenção. Letra B. Há previsão no Pacto São José da Costa Rica de que nenhuma pessoa poderá ser detida ou presa por dívida de qualquer natureza. Acabamos de falar, de acordo com o artigo 7º, que pode a pessoa ser detida por dívida em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Letra C. A autoridade policial está obrigada a comparecer em juízo para justificar os motivos pelos quais efetuou prisão em flagrante, para que o magistrado possa aferir a legalidade do ato constritivo. Letra C. Não há disposição da convenção nesse sentido. Então, não há disposição da convenção dizendo que a polícia, a autoridade policial que fez o flagrante tem que ir em juízo, comparecer diante do juiz para justificar aquela prisão, para que o juiz afira a legalidade da prisão. Até porque o pacto prevê que após o indivíduo ser preso, ele tem direito a uma audiência com as autoridades competentes para averiguarem a legalidade da prisão. E o pacto, inclusive, nesse sentido, gente, deu ensejo à criação da audiência de custódia aqui no nosso ordenamento, que acontece justamente em 24 horas. O indivíduo foi preso no prazo máximo de 24 horas, ele tem que ser colocado diante do juiz e do órgão do Ministério Público, para que se averigue,
né? Se aquela prisão foi legal. Se não for, ela tem que ser imediatamente relaxada. Mas essa questão de que a autoridade policial tem que comparecer em juízo não foi prevista pela convenção. Letra D. A audiência de custódia, parece que eu imagino, prevê que a pessoa detida seja conduzida à presença do juiz, que na ocasião aferirá a legalidade do ato de constrição, para o fim de mantê-lo ou não. Acabei de falar isso, ó. Letra D. Artigo 7º do pacto. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sem demora sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou detenção forem ilegais. Tá vendo? Então, o embasamento para audiência de custódia, gente, veio do pacto, que a gente aplica hoje aqui dentro. E letra E. O devedor de obrigação alimentar e o depositário infiel poderão ser presos pelas dívidas contraídas e não quitadas. Gente, pelo contrário, o pacto foi quem tirou da gente essa questão da prisão do depositário. Só existe para o pacto a prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Massa, vamos em frente. 18. Assinale a opção correta de acordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica. Letra A. A pena de morte não deve ser aplicada em nenhuma hipótese, mesmo nos países que ainda não a tenham abolido. Acabamos de falar. A pena de morte nos países que não a tenham abolido podem ser aplicadas no caso de crimes mais graves, em virtude de uma sentença definitiva de um tribunal competente. Aqueles países que já aboliram a pena de morte, eles não podem voltar a instaurá-la. Então, ó, incorreta nos moldes do artigo 4.2 que a gente já leu anteriormente. B. Mesmo que manifeste a intenção de defender-se a si próprio, todo acusado da prática de um delito terá direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não. Gente, o pacto diz, no artigo 8º, que toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. E diz que durante o processo toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas: o direito irrenunciável de ser assistido por um defensor, proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear um defensor dentro do prazo estabelecido. Então aqui o que está dizendo é que, mesmo que ele diga que ele vai se defender a si próprio, por exemplo, se ele for um advogado, ele tem que ter um direito que não pode renunciar de ser assistido por um defensor, proporcionado pelo Estado. Não, gente, se ele disser que quer se defender a si próprio, ou ele nomear um defensor, um advogado dele, naturalmente ele pode sim renunciar nessas duas situações a esse direito de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, segundo o pacto. Letra C. Toda pessoa acusada de um delito tem direito à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada. Até aqui tá certo. Salvo nos casos de crime de terrorismo, quando a comunicação colocar em risco as investigações dos fatos, os interesses da justiça ou a segurança nacional. Ó, o artigo 8.2 diz assim, ó. E é um desses direitos aqui. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias: comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. Não há nenhuma exceção, gente. Independentemente do crime que ele cometeu, se ele está acusado de um crime, ele tem o direito à comunicação prévia e detalhada, pormenorizada da acusação formulada contra ele, tá? Não tem essa ressalva aqui, não. Letra D. O processo penal, em qualquer hipótese, deve ser público. Ó, o artigo 8.5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Então, em regra, o processo penal é público, sim, só que tem a exceção no que for necessário para preservar os interesses da justiça, segundo o pacto. Letra E. O direito à vida deve ser protegido por lei e, em geral, a partir do momento da concepção. Perfeito. Se você tivesse pego essa questão na sua provinha, depois dessa aula, mesmo que você não soubesse nenhum dos outros, você ia saber pena de morte,
Enfim, mas ainda que você não soubesse nenhum dos outros, quando você lesse a letra E, você já matava a questão. Que bom, né? 19. Aí eu trago algumas características dos direitos humanos que eu vou trazer como objeto de outro simulado, tá? São características dos direitos humanos. Letra A. Universalidade, sim. Indivisibilidade, sim. Renunciabilidade, não. Irrenunciabilidade. Os direitos humanos são irrenunciáveis. Historicidade, sim. Aplicabilidade imediata, sim. E caráter declaratório, sim também. Então, o que está errado aqui é a renunciabilidade. Letra B. Universalidade, sim. Proibição do retrocesso, também. Disponibilidade individual. Você pode dispor, você pode negociar, você pode vender? Não. É indisponibilidade individual. Historicidade, sim. Caráter meramente declaratório, não. Declaratório. E imprescritibilidade também. Certo. Então, o que está errado aí? Disponibilidade individual e caráter meramente, como se fosse apenas declaratório. Letra C. Universalidade, sim. A todos, né? Todos têm direito a exercer, a ter a efetividade desses direitos, sem discriminação. Irrenunciabilidade, ninguém pode renunciar aos direitos humanos. Imprescritibilidade, ainda que eu não utilize um direito meu, durante muitos anos eles não prescrevem. Indivisibilidade, os direitos humanos devem ser vistos como um todo, né? Que deve ser efetivado em grupo, num todo indivisível. Proibição de retrocesso. Se um direito humano ele for reconhecido por um país, ele não pode, esse país, retroceder e passar a não conceder esse direito que já foi conquistado. A aplicabilidade imediata independe de regulamentação. Se o direito humano ele foi prescrito no ordenamento interno, ele já deve ser cumprido imediatamente. E caráter declaratório, ele declara bens e vantagens que a gente tem direito, que a gente conquistou com o passar do tempo. Essa é a correta. Letra D, universalidade sim, interdependência também, é indivisível, é interdependente. Não complementariedade está errada, é complementariedade, eles se complementam. Alienabilidade está errado, inalienabilidade, ele não pode ser vendido, né, negociado. Renunciabilidade não, irrenunciabilidade. Imprescritibilidade está certo, proibição de retrocesso está certo. Então o que está errado aí? Não complementariedade, alienabilidade e renunciabilidade são as erradas. Letra E, universalidade sim, irrenunciabilidade sim, prescritibilidade não, gente, imprescritibilidade. Eu posso levar 1000 anos eu não vou viver, mas 80 anos, sei lá, gente. 50 anos sem utilizar um direito. E eu quiser utilizar depois, eu posso, ele não vai prescrever. Indivisibilidade está certo, proibição de retrocesso está certo, aplicabilidade imediata está certo e caráter declaratório está certo. Então aqui o que está errado é a prescritibilidade. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Ai, que bom. Por fim, questão 20. De acordo com que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos. Letra A. O Estado parte não tem a obrigação de analisar pedido de indulto, anistia ou comutação de pena requeridos por condenado à morte. Essa é massa, ó, gente. Eu disse a você que a pena de morte, em regra pelo pacto, o pacto visa a abolição. Os países que já aboliram não vão poder voltar a adotar. Os países que ainda não aboliram vão poder aplicar para crimes mais graves em decorrência de um julgamento definitivo de um tribunal. Só que o pacto ainda prevê outra coisa. Aquele que foi condenado pela pena de morte, ele pode pedir perdão, gente. Ele pode pedir indulto, anistia ou uma mudança de pena. Comutação de pena é mudança de pena. Substituição, pronto, esse é o termo melhor. E nesse caso, se o condenado à morte pedir indulto, anistia, que são perdões, ou a substituição da pena, a comutação da pena, o Estado vai ter que esperar o julgamento desse pedido para poder matar aquele indivíduo, exercer a pena de morte. Então, ó, o Estado parte tem sim a obrigação de analisar pedido de indulto, anistia ou comutação de pena requeridos
por um condenado à morte. Artigo 4º.6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação de pena, as quais podem ser concedidas em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Tem que esperar a decisão para poder matar o indivíduo condenado. Letra B. O direito à vida deve ser protegido como regra desde a concepção. Olha como isso se repete, é sempre a correta, né? Essa é a correta, a gente já viu. Tá lá no artigo. Nem coloquei o artigo, porque a gente viu tanto que eu nem fui buscar. Letra C. A pena de morte pode ser restabelecida nos estados partes que a tenham abolido? Não, gente, não pode. Artigo 4.3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Letra D. A pena de morte nos estados partes que a adotem pode ser aplicada a delitos políticos? Não, a crimes políticos não pode, só pode a crimes mais graves. E letra E. A pena de morte pode ser imposta a condenados por crimes conexos a delitos políticos? Também não. E aí eu trago o artigo 4.4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos comuns conexos com delitos políticos. Pronto. Nós concluímos a correção do nosso simulado. Eu creio de verdade que vocês que acompanharam a aula tenham aí pegado algumas dicas que caem bastante em prova em relação a esses dois temas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Não te ouvi. Nenhuma dúvida. Pronto. Alguém tem alguma consideração, algo a dizer, alguma pergunta? Só agradecer pela excelente aula. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. É essa a nossa intenção, tá, gente? A nossa intenção aqui é facilitar a vida de vocês, é mostrar aí o filé das provas. É isso mesmo, nesse termo, o filé, o que é cobrado. Não adianta você ficar lendo 1000 tratados, 1000 convenções, obrigada, Ramani, e voando no que é cobrado de fato, né? É bom exercitar por isso, tá? O assunto, o entendimento. Agradeço, gratidão pelo carinho, pela atenção, pelo respeito com o meu trabalho. E dentro em breve a gente volta a se encontrar. Amanhã vocês encontram Kelly, viu? Fiquem com Deus. Aqueles que quiserem assistir novamente essa aula, eu disponibilizarei amanhã e ficará por 3 dias à disposição para consulta, tá? E enviarei esse material utilizado na aula para vocês, para que vocês tenham como consulta aí na palma das mãos. Ok? Ok. Selva. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Breve a gente se encontra de novo. Gratidão. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Acabei, meu amor. Deixa eu tirar aqui. Peraí. No final, se pareceu